Muito bom, já vamos começar falando sobre esse assunto então, Andrei, por favor. Pois é, a gente comentou, acho que pela primeira vez aqui de primeira na semana passada, que a questão seria o prazo. A grande questão, o grande entrave para se anular o jogo do São Paulo com o Fluminense não seria, nesse caso, o erro de direito, seria um segundo. É sempre difícil comprovar de maneira cabal o erro de direito, mas no entendimento de muita gente, esse seria um clássico erro de direito. Então, existia a possibilidade da partida ser anulada em função desse erro de direito do que traz o regulamento privado do esporte. Mas o grande entrave, a maior dificuldade seria a questão do prazo. E essa parece que vai ser a leitura do STJD. Eles vão para uma leitura mais restritiva do que traz o artigo 85 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que ele é bem objetivo, né, Domitila? Ele diz, olha, o prazo para se ingressar com pedido de anulação de partida é de até 48 horas após a apresentação da súmula. Então, numa leitura restritiva, objetiva, está aí. Agora, numa hermenêutica, que é uma leitura mais aprofundada do que pode acontecer, aí tu tem que entender que essa regra é lá de 2009, esse CBJD. Esse artigo foi escrito em 2009. Ninguém nem discutia a possibilidade do VAR. O VAR hoje é um elemento probatório importante no documento do jogo. Só que esse VAR foi entregue, esse áudio, depois da súmula. E o São Paulo entrou com esse pedido 48 horas após o áudio divulgado pela CBF. O que eu acho que vai acontecer? Né? O que deve acontecer, o STJD vai confirmar que o prazo é de 48 horas, então não vai levar esse processo adiante e não vai discutir e enfrentar a questão de mérito, se há ou não erro de direito, algo que ele deveria enfrentar, até porque o juiz precisa respeitar a regra do jogo. Isso é fundamental. Agora, vai haver uma mudança no regulamento do campeonato. Aguardem, vai haver uma mudança, porque a partir de agora o VAR vai ter que ser entregue junto com a súmula, o áudio do VAR. Ou então, esse artigo do CBJD vai ter que ser alterado e se dizer, olha, pode-se entrar depois de 48 horas da liberação do VAR e da súmula, o que for apresentado depois, para não trazer essa insegurança jurídica que, obviamente, esse documento traz. Porque se o áudio do VAR apresenta um erro de direito e a pessoa não pode recorrer, onde que está a ampla defesa protegida, inclusive na Constituição Federal? O direito de ação Então, protegido na Constituição. para o São Paulo Oi, Dona. praticamente não vai mudar muita coisa. Mas, de qualquer jeito, essa ação foi boa para mudar essa regra e proteger agora todos os outros clubes. Né? Esse é o que a gente pode pegar dessa ação, né? André, tu quer falar alguma coisa? Não, é importante dizer que mais ou menos, viu, Domes, muda para o São Paulo. O São Paulo vai até o final nessa história. Né? Ontem, É. por exemplo, quando o André dá a notícia no Lei em Campo, repercute na diretoria do São Paulo. Houve um desdobramento na diretoria. E eu questionei algumas pessoas do clube sobre se de fato o STJD bateu o martelo que vai ser esse o caminho, que trouxe o Andrei Kampf, de que eles não vão aceitar, que vão bater na tecla do tempo de 48 horas, o São Paulo falou, vamos entrar com recurso. São Paulo vai até o final. E aquela situação, se o São Paulo em todas as instâncias do STJD não conseguir anular a partida, vai acabar o amor na CBF. O presidente Júlio Casares vai cobrar, ele foi muito respeitoso, muito elogioso aqui com o presidente Edinaldo Rodrigues, mas se o São Paulo tiver que recorrer, não conseguir, mesmo em segunda instância, vai pedir a explicação da CBF por que demorou tantos dias para entregar o áudio. Aí o São Paulo vai ser um pouco mais duro. Aí o elogio vai acabar e vai acabar o amor. Então o São Paulo vai até o final nessa história. Mas o que significa isso, acabar o amor com a CBF? Porque eles vão entrar numa rota de colisão. Cobrar e exigir da CBF por que demorou. Porque se você chega no STJD e fala assim, olha, estamos aqui com tudo para entrar com um pedido de anulação, mas São Paulo, você passou dos 48 horas. Ah, mas foi porque a CBF demorou. O STJD vai falar,
como o Andrei está falando aqui para gente. Vai falar, não, o certo 48 horas, não entrou com recurso, então não tem julgamento. Aí o São Paulo vai pegar e vai falar assim, vai chegar na CBF e vai cobrar duro. Só vou fazer uma pergunta para o Andrei só. A resposta do desafio é 16 e 18, 2016 e 2018. Depois a gente volta para isso. Andrei, a gente tem... O São Paulo tinha um caminho, não era? Quer dizer, você tinha que... Para você se proteger, seguir o trâmite de fazer as 48 horas depois da súmula, mesmo sem ter o VAR, qual era o caminho? Era fazer uma notícia de infração? Era isso que ficou faltando? Porque, neste caso, ele teria se resguardado e esperaria o VAR e entraria com a prova. Imediatamente, até 48 horas depois do jogo, né, entendendo que ali havia a possibilidade de um erro de direito, entrar com uma notícia de infração, pedindo a anulação da partida e imediatamente solicitando, requisitando o áudio do VAR, para esse ser um elemento comprobatório, para ser um elemento anexado depois ao pedido de anulação de partida. Poderia ser feito esse caminho, um caminho para mitigar o risco desse processo não ir adiante em função desse prazo que o CBJD traz. Esse seria um caminho mais tranquilo e mais seguro. Agora, como se sabe que a anulação de partida é algo raríssimo, nem vamos usar mais raro, né, Domitila, porque quando a gente fala em anulação de partida, as pessoas ainda continuam insistindo, olha, quem sabe discutindo, é algo raríssimo, muito difícil de acontecer. Mas como existia essa possibilidade, mas sem o áudio do VAR seria praticamente impossível dessa partida ser anulada, ele podia mesmo assim solicitar entrar com essa notícia de infração no prazo estabelecido pelo CBJD e imediatamente solicitar também o áudio do VAR, que o áudio do VAR seja divulgado para ele ter os elementos necessários para comprovar essa tese de que houve erro do direito e pedir e de que esse processo de anulação de partida fosse adiante. Seria um caminho mais seguro para o São Paulo do que se discutir que o VAR é de posterior a 2009, essa regra é anterior ao VAR, então, em função disso, a leitura precisa ser mais abrangente, precisa se entender que o VAR faz parte, obviamente, do documento do jogo necessário para se entender esse erro de direito. Bom, isso é um ponto importante, né, que vale para todo mundo. Ficou muito bem explicado por você, Andrei. Obrigado. Então, a partir de agora, o áudio do VAR vai ter que ser entregue junto com a súmula. Se algum outro clube quiser entrar na justiça para pedir anulação, o processo pelo menos vai estar mais simples, né? Vai anular? Como diz o Andrei, raramente. E provavelmente é o que vai acontecer com o São Paulo, André. Mesmo que o tom mude, que fique uma relação boa que o São Paulo tinha com a CBF, agora fique estremecida, na prática, a CBF não vai mudar nada para a CBF, né? Não muda nada, mas deixa muito claro para os outros clubes, né, o quanto a CBF faltou explicação, faltou transparência na hora de entregar o pedido do áudio, né, ou publicar o áudio como se faz todo dia seguinte após a partida. Né? Vamos pegar Corinthians e Juventude, que foram dois lances polêmicos, duas idas ao VAR, um gol validado e o outro anulado. No dia seguinte, a gente já estava com os áudios do Wagner Magalhães, com o VAR. Então, assim, isso causa indignação interna no São Paulo, todo mundo. Então, assim, se o STJD anular o pedido, isso não for para frente, o São Paulo vai cobrar de uma maneira veemente, uma maneira dura, a CBF em relação por que demorou para entregar o áudio do VAR. Ó, vou só colocar uma coisa de novo para bater bumbo aqui, ó. Bater bumbo. Sabe o que é bater bumbo, né? Bater bumbo é quando o jornalista diz que a gente já falou sobre isso, a gente deu em primeira mão uma informação aqui nessa semana. A gente vai detalhar isso mais na semana que vem, mas a informação exclusiva do Igor Siqueira e do André Hernan. O problema, eu juro, Casares, é elogiar o Edinaldo. Porque a CBF faltou com a transparência até para dizer que, neste momento, não tem presidente da comissão de arbitragem. Não é que o VAR atrasou 4 dias. É que não tinha presidente da comissão de arbitragem e ninguém sabia, até o André Hernan e o Igor Siqueira trazerem essa informação em primeira mão aqui. Que o presidente da comissão de arbitragem está licenciado. Boa, PVC.
Agora, André, né, já que você falou dos bastidores do São Paulo, eu queria saber como é que pesou essa eliminação na Copa do Brasil e como fica para o Zubeldia nesse momento. Bom, era uma eliminação assim. O São Paulo, a indignação interna no São Paulo o São Paulo via que a Copa do Brasil era o título ser defendido, né? O São Paulo atual campeão era um campeonato que estava ali. O São Paulo tinha possibilidades reais de conquistar um bicampeonato. Internamente, o São Paulo tinha essa consciência de que dava para ser campeão, né? Que o São Paulo é muito forte, que o São Paulo tem time, está cascudo e tudo mais. Só que a indignação interna pós derrota foi muito no sentido: como é que o São Paulo dentro de casa? O São Paulo, na avaliação, fez um bom jogo, jogou de igual para igual com o Atlético dentro da Arena MRV. Em determinado momento do primeiro tempo até atacou mais. Falhas individuais, saída de bola do Atlético Mineiro, o São Paulo conseguiu apertar. Posso tentar completar? Pois eu já Por favor, volto, mas eu vou PVC. tentar completar. O São Paulo ele atacou, o Rafael, é verdade, fez defesas e tudo mais, porém jogou de igual para igual. Só que a indignação interna pós-jogo era: como é que o São Paulo conseguiu ser eliminado tomando o gol em casa? E isso vai ser motivo de muita reflexão, mas muita reflexão para a Libertadores. De avaliação. Porque a avaliação do Zubeldia. Não quer dizer... Ninguém está aqui dizendo que o Zubeldia tem que cair, que o Zubeldia tem que ser demitido. Não se trata disso. Mas qualquer profissional do nível e do salário do Zubeldia é avaliado todos os dias. Então, há algumas questões que ficaram. Ontem o Zubeldia vai para a entrevista coletiva e diz: foram 180 minutos iguais, decididos apenas por uma bola parada. Tá, qual bola parada? A bola parada é a falta que o Luciano cometeu aos 45 do segundo tempo. O Luciano jogando pessimamente no Morumbis e o Luciano esgotado fisicamente. Num jogo, 4 dias depois, o Zubeldia ter falado em entrevista coletiva que o time estava sentindo os efeitos do calendário, e nesse jogo do Morumbis, o Zubeldia fez uma alteração aos 45 minutos do segundo tempo. Uma alteração aos 45 do segundo tempo. E deixou o Luciano em campo esgotado. Jogando mal e esgotado. Esgotado, o Luciano escorrega e faz uma falta. A falta cobrada é a bola parada a que o Zubeldia se referiu. Que foi tudo igual, menos a bola parada. A bola parada quem provocou foi ele, Zubeldia. Se tirasse o Luciano do jogo, não tinha aquela bola parada. Segunda questão. Ele fez uma alteração no jogo de ida, aos 45 do segundo tempo, depois de ter dito que o time estava sentindo os efeitos do calendário. No segundo jogo, ele fez 2 alterações aos 30 minutos do segundo tempo e 3 alterações aos 41 minutos do segundo tempo. E o jogador que chegou como substituto do Alisson, que tem a característica do Alisson de mais infiltração, de mais profundidade, que é o Marcos Antônio, não entrou no jogo. Ele precisa de um jogo para quebrar a marcação individual do Atlético, e o jogador que pode quebrar, seja o Marcos Antônio, seja o William, não entra no jogo. Então, tem uma avaliação sobre o que houve de equívoco de estratégia nesses 2 jogos da Copa do Brasil, que era o torneio mais possível, o título mais possível para o São Paulo nessa temporada. Não quer dizer que não vai ganhar a Libertadores, pode ganhar. Mas o que o São Paulo entendia é que a Copa do Brasil, o bicampeonato da Copa do Brasil, era muito viável.